Vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Se é para Ele, pode ser com gritos de júbilo. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar por gentileza. Como Wesley disse, eu me chamo Marcos. Sou casado com a Marina, que está aqui cantando. Nós temos 2 filhos, a Gabriela e o Bernardo. Participo do grupo de oração Caminhando com Maria. Os irmãos estão aí, Deus abençoe. E nesse tempo, nesse biênio, o Senhor me chamou para estar à frente do ministério da pregação. E para mim é uma alegria poder estar junto nesse momento. Aqui é o Bernardo, a Gabriela, em que a renovação carismática católica da Arquidiocese de Londrina está reunida. Como Wesley dizia, para ouvir a vontade de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. E é muito bonito porque nesse momento que nós estamos vivendo de 2024, no qual o Senhor Ele nos envia, e nós vamos trabalhar esse ano o verbo ir em missão, ir em busca das almas. Mas é muito bonito porque antes de ser enviado, nós fomos chamados, amém? E aí eu queria que você pegasse comigo a sua palavra na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1. Você já poderia dar essa boa notícia para o seu vizinho aí? Você é um chamado. Você é um eleito de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim o texto: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Diga para o seu irmão aí: você é uma bênção de Deus, meu irmão. Diga para quem está do outro lado: você é uma bênção de Deus. E eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus, que você não saia daqui deste sábado à tarde sem receber toda a bênção, toda a graça que Ele tem para a tua vida e para o teu grupo de oração, amém? E a palavra de Deus continua no versículo 4: E nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, diante de seus olhos. Pula comigo lá no versículo 11. Nele é que fomos escolhidos, predestinados, segundo o desígnio daquele que tudo realiza, por um ato deliberado da sua vontade. Olha aqui para mim, eu quero dizer para você, que você está aqui pela vontade de Deus. Foi vontade de Deus escolher você. Se hoje você é um servo dentro de um grupo de oração, servindo ao Senhor Jesus, é porque um dia os olhos de Deus miraram você, e você pôde fazer uma experiência profunda com o amor de Deus. E nós, no nosso ambiente de renovação carismática, nós sabemos que nós damos o nome a essa experiência de batismo no Espírito Santo. Por isso, todos nós que estamos aqui, um dia na nossa vida, nós fizemos uma profunda experiência com o Espírito Santo de Deus. E essa experiência foi um marco que mudou a nossa vida. Essa foi a minha experiência, essa é a minha história, e essa é a sua história. E eu queria que você se lembrasse daquele dia. Lembra daquele dia que você chegou num grupo de oração, talvez num retiro, numa experiência de oração? Talvez você chegou aos cacos ali, mas ali, naquele grupo de oração, o Senhor tocou o teu coração, e a sua vida nunca mais foi a mesma. O tempo se passou, e hoje você está aqui para fazer a vontade de Deus. Aplauda esse irmão que está do seu lado, que foi um eleito, um escolhido, para estar aqui e viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para os nossos grupos de oração. Meu irmão, minha irmã, você é um escolhido, um chamado por Deus. E o tema proposto para nós é: um exército de joelhos dobrados sob o senhorio de Jesus. E é interessante, irmãos, porque nós seguimos aquele que nos chamou.
E a partir do momento em que nós temos consciência que nós seguimos Jesus Cristo, nós precisamos entender que esse segmento, nós passamos por um combate, por uma batalha. E nós bem sabemos que esse combate, esta batalha, ela é espiritual, porque o inimigo é espiritual, mas também as armas são espirituais. Por isso nós queremos nesse momento trabalhar aquilo que, para mim e para você, ser o sucesso de verdadeiros soldados de Cristo. Nós não vamos confiar nas nossas estratégias, nas nossas forças, mas nós vamos confiar no poder da oração e na submissão ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Por isso eu quero convidar você a pegar comigo um pouquinho mais para frente, no capítulo 6 da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diga para quem está do seu lado: eu estou feliz demais que você veio, meu irmão. Fala para quem está do outro lado: eu estou feliz demais que você está aqui, meu irmão. Louvado seja Deus pela sua vida, porque você acolheu o chamado de Deus para a tua vida. Meus irmãos, antes de nós lermos esse texto da Sagrada Escritura, eu gostaria de dizer para você que quando nós olhamos aqui para a carta de São Paulo aos Efésios, nós percebemos uma estrutura, e ela pode ser dividida em duas partes, essa carta de São Paulo aos Efésios. A primeira parte, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 3, aonde São Paulo ele vai tratar o tema da reconciliação de Deus, o Pai, com a humanidade e a humanidade entre si, porque a humanidade estava dividida. Então Paulo ele vai dizer lá no versículo 8 do capítulo 2: porque é gratuitamente que fostes salvos, mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Pela graça de Deus, o Pai, Ele reconciliou a humanidade e a humanidade entre si através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é uma bênção de Deus para as nossas vidas. E quando nós olhamos para o capítulo 4 até o capítulo 6 da carta de São Paulo aos Efésios, nós vamos perceber que São Paulo aqui ele vai trazer exortações de como que aquele que foi alcançado pela graça de Deus deve viver a sua vida em todas as dimensões da sua vida. E aí é interessante porque no capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Paulo vai chamar a mim e a você, a partir dessa experiência profunda com a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo alcançada na nossa vida, a viver uma vida digna, a viver uma vida de santidade. E aí ele vai tratar vários aspectos das nossas vidas, para que nós possamos viver de fato, sob o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você vai falar assim: mas Marcos, e o que tem a ver agora a armadura do cristão, que é esta passagem que nós tanto conhecemos? Sabe por quê, meu irmão? Porque nós sabemos que tem um inimigo, e esse inimigo, ele quer fazer perder os filhos de Deus. Nós sabemos porque Jesus vai dizer lá no Evangelho de São João 10:10, que ele veio para roubar, matar e destruir. E ele veio roubar a mim e a você da presença do Senhor. E nós não podemos permitir que ele nos roube da presença de Deus, porque eu e você, fora da presença de Deus, nós estamos fadados ao fracasso, a perder todas as batalhas. Por isso Paulo então ele vai dizer lá no versículo 10, pega comigo, Efésios 6:10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados, potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhado nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir aos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever.
Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. Palavras do Senhor. Vamos aplaudir esse texto, irmãos. E é muito bonito, porque Paulo vai começar então aqui, quando ele vai descrever a armadura do cristão, a armadura de Deus, para eu e você usar durante o nosso combate. E ele vai dizer: finalmente, irmãos, fortalecei-vos. Ou seja, agora, depois de tudo isso que eu falei para vocês, porque as coisas que eu vos exortei, todas as colocações que eu fiz, aquilo que eu estou propondo, não é fácil. Vocês vão ter que se preparar. Um soldado não vai para a luta, para o combate, sem antes passar por um período de estratégia, sem antes passar por um treinamento. Nós também precisamos nos treinar, nós também precisamos nos fortalecer, não em nós mesmos, mas no Senhor. Por isso no versículo 11, vai acompanhando comigo aí, deixa a sua Bíblia aberta. No versículo 11 ele vai dizer: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Olha só, muitas pessoas vão dizer que o demônio não existe, que é uma ilusão. Como ele não existe, se São Paulo vai dizer que ele existe, e ainda ele arma ciladas, ele arma armadilhas. Por isso nós precisamos nos revestir dessa armadilha, para que nós não possamos cair nas ciladas do inimigo. E é interessante, eu partilho com vocês, existe um livro de Sun Tzu, que é a arte da guerra. Ele é um estrategizador de guerras, de combate. E ele vai dizer assim, que para você ir para um combate e vencer todas as batalhas, você precisa, em primeiro lugar, conhecer a si mesmo e conhecer o inimigo. Se você conhece a si mesmo e se você conhece o inimigo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Agora, se você conhece a si mesmo, mas não conhece o seu inimigo, para cada uma batalha ganha, você também vai perder uma. Agora, se você não conhece nem a si mesmo e não conhece o inimigo, você perderá todas as batalhas. Pergunta para o seu irmão aí: você conhece a si mesmo, irmão? E o inimigo, ele sabe quem é o inimigo, sim ou não? Quem é o seu inimigo? É o demônio. O meu e o seu inimigo é demônio. E é muito interessante, porque alguns nomes que ele tem vai demonstrar as suas ações, o seu caráter. E olha só que interessante, porque ele é chamado como Satanás, que significa adversário. É o meu e o seu adversário. Ele não é amigo de ninguém. Ele é chamado de maligno, cujo caráter dele é voltado para o mal. Ele não sabe fazer o bem, só sabe fazer o mal. Ele é chamado de diabo, acusador, divisor, caluniador. Ele é assassino e pai da mentira. E ele, São Paulo está dizendo que ele arma ciladas para mim e para você. Ei, presta atenção. São João, na primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 15, ele vai dizer assim: olha as ciladas do demônio. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, vive eternamente. Quais são as ciladas do demônio na minha vida e na sua vida? Concupiscência da carne, concupiscência
dos olhos, soberba da vida. Resumidamente, prazer, sexo desregrado. Segundo, possuir, apego às coisas materiais, às coisas desse mundo, ao dinheiro. E por fim, o poder, a soberba. Ele é soberbo. E todas as vezes que eu quero status, estar acima do outro, cuidado, pode ser uma cilada. Essas são as ciladas do inimigo. Diga para o seu irmão aí, fica ligeiro, meu irmão. Fique esperto, meu irmão. E São Paulo, ele vai continuar no versículo 12, irmãos. No versículo 12, lê comigo aí. São Paulo vai dizer assim: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra principados, potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. A minha luta, a sua luta, não é contra seres humanos. Os seres humanos não são os nossos inimigos. Portanto, eu quero dizer para você que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua sogra, o seu sogro, a sua nora, o seu genro, o seu irmão aí que está do seu lado, lá dentro do grupo de oração, não é o seu inimigo. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue. E uma das estratégias militares é o quê? Você confundir o inimigo, fazendo o inimigo pensar que o inimigo é outro. A cilada do demônio é fazer com que eu e você pensamos que o inimigo é o nosso pai, é a nossa mãe, é o irmão lá dentro do grupo de oração. E não, o irmão não é o meu inimigo. O irmão é uma bênção de Deus para mim. E eu devo honrar o meu irmão, amar o meu irmão e viver aquilo que nós somos chamados pela nossa identidade, viver a unidade. Então dá um sorriso bonito para quem está do seu lado e fala assim: você não é o meu inimigo, irmão. Eu não sou seu inimigo, não. E São Paulo, aos Romanos, ele vai dizer assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. O irmão não é o meu inimigo, mas o irmão eu preciso amá-lo. Esse irmão que caminha com você não é o seu inimigo. Esse irmão que está com você no grupo de oração não é o seu inimigo. E São Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele vai falar do corpo de Cristo, e ele vai dizer que esse corpo ele foi triturado, foi disposto de tal forma que uma só pessoa não contém todos os dons, mas o irmão que está no meu lado, esse irmão é ele que me complementa. É Ele que me completa. Por isso lá dentro do seu grupo de oração, se você está crescendo, se o Senhor está te capacitando, não queira ver o seu irmão mais baixo do que você, mas dê a mão de modo que ele possa crescer junto com você. Porque o irmão do lado me completa. Diga para o seu irmão aí: você me completa, irmão. Na obra de evangelização, o irmão me completa. Por isso, irmãos, eu quero dizer para você uma coisa: dentro do nosso grupo de oração, nós precisamos viver o amor. E São Paulo ele vai dizer assim, em Romanos 12, 9: que vosso amor não seja fingido, aborrecei ao mal, apegai-vos solidamente ao bem, amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal, adiantai-vos em honrar uns aos outros. Eu preciso honrar o meu irmão dentro do meu grupo de oração, considerá-lo, como eu dizia no começo, como alguém que foi escolhido por Deus para estar servindo dentro do meu grupo de oração na equipe de serviço. Por isso, nós precisamos lá dentro do nosso grupo de oração, quando olhamos para o nosso irmão, tomar cuidado com a nossa língua. Quantas vezes nós nos levantamos com a língua afiada para falar mal, caluniar, e muitas vezes nem sabemos se aquilo é verdade. É desprezível aos olhos de Deus falar mal de um irmão para o outro. Nós precisamos honrar o irmão e considerar o irmão, que assim como eu fui escolhido, o meu irmão também foi alguém escolhido por Deus.
E aí, tomando posse da palavra, São Paulo vai dizer assim, aqui na carta aos Efésios, que toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, seja desterrada do meio de vós. E desterrar é como que você tirar uma árvore pela raiz. Toda palavra maliciosa, de ira, de calúnia, deve ser desterrada do nosso grupo de oração. Levanta a sua mão lá em cima comigo e diga assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, toda amargura, toda ira, toda indignação, toda calúnia, toda malícia está sendo desterrada do meu grupo de oração. E nós vamos viver o amor nos nossos grupos de oração. Amém? Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, irmãos. Viver o amor em comunidade, em unidade. E São Paulo continua agora dizendo como que nós vamos para o combate. Versículo 13. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir aos dias maus. É pela segunda vez aqui que Paulo vai falar a respeito da armadura de Deus. Ele falou primeiro no versículo 11, e agora ele fala novamente no versículo 13. E é interessante porque São Paulo, você bem sabe, ele estava preso e possivelmente sendo vigiado, guardado por um soldado romano. Então São Paulo, ele olha para a armadura do soldado romano e ele aplica essa armadura do soldado romano para a época dele, para mim e para você também. Mas não só isso, Paulo também está olhando lá para o Antigo Testamento, em Isaías capítulo 59, aonde a palavra de Deus vai dizer assim: vestiu a justiça como uma couraça, pôs sobre a cabeça o capacete da salvação, revestiu-se da vingança como de uma cota de armas, e envolveu-se de zelo como de um manto. Aqui nesse contexto de Isaías, Deus, ele promete, diante daquilo que o povo estava vivendo de rebeldia, de rebelação contra Deus, que ele ia enviar o Messias. E esse Messias viria revestido pela armadura de Deus. E esse Messias viria para salvar. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus, ele já nos salvou, já alcançou a graça da salvação para nós. E em Jesus, eu e você somos chamados hoje a vestir a armadura de Deus, para ir e anunciar e proclamar a boa nova, de modo que as pessoas possam conhecer na vida delas a salvação que o Senhor alcançou para elas. Por isso, diga para o seu irmão aí: assume a sua vocação, meu irmão. Assume a sua missão, meu irmão. Mas São Paulo vai nos alertar, diante desta missão, desta vocação pela qual nós fomos chamados. No versículo 14, Paulo vai dizer: ficai alerta. Ei, ficai alerta, orai e vigiai, fique alerta, fique de sentinela. E aí Paulo vai agora descrever a armadura para nós. E Paulo vai dizer assim: a cintura cingidos com a verdade, o cinturão da verdade. E é interessante porque o cinto, ele servia tanto para segurar e proteger as outras partes da armadura, e principalmente garantir a defesa do quadril e dos golpes baixos. E sabe qual é o maior golpe baixo do inimigo? É a mentira. Por isso eu e você não podemos aceitar nada mais, nada menos do que somente a verdade. Nós precisamos viver a verdade. E a palavra nos ensina que a verdade é quem? A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nosso Senhor Jesus é a verdade. A palavra nos ensina também que a palavra é a verdade. Em João 17, Jesus vai dizer, no versículo 17: santifica-os pela verdade, tua palavra é a verdade. E você bem sabe porque o Evangelho de São João, no prólogo, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio era o verbo, que do grego palavra, e a palavra estava junto de Deus,
e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Viva somente a palavra, a verdade. Não tenha medo de viver a verdade. E eu e você, enquanto Renovação Carismática Católica, membros de um grupo de oração, lá dentro do nosso grupo de oração, deve ser pregado e falado somente a verdade. Não tenha medo de anunciar a verdade lá dentro do seu grupo de oração. Infelizmente, algumas pessoas ficam com medo de você anunciar a verdade, achando que vai espantar ou escandalizar as pessoas por você pregar uma palavra verdadeira. Mas eu quero dizer para você que não é a palavra que escandaliza, não é a verdade que escandaliza. O que escandaliza é pecado, o que escandaliza é vida de duplicidade. Isso escandaliza, a verdade não escandaliza. Por isso o próprio Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Viva a verdade, meu irmão, somente a verdade. Dá um chacoalhão no seu irmão aí, diga para ele: o cinto da verdade, meu irmão. E São Paulo continua com o segundo item da armadura: o corpo vestido com a couraça da justiça. A couraça da justiça. E o que é justiça, meu irmão? Justiça é fazer aquilo que tem que ser feito, é dar ao outro o que é do outro por direito. E nosso Senhor Jesus, em Mateus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E olha que interessante o que São Paulo vai dizer em Romanos 1,17: a justiça de Deus se obtém pela fé, e conduz a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quem é justo aqui? Levanta a mão e diga: eu. Olha só o que o dicionário bíblico vai dizer a respeito do justo, quando aparece o justo na Bíblia. Se refere a alguém que é considerado correto, íntegro, virtuoso aos olhos de Deus. Ser justo implica viver de acordo com os princípios e mandamentos de Deus, buscando fazer o que é certo e justo em todas as situações. Meu irmão, justo é aquele que faz a vontade de Deus, justo é aquele que obedece a Deus. Eu quero dizer para você: não tenha medo de ser justo, não tenha medo de obedecer e fazer a vontade de Deus, porque quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós olhamos para alguém que muito jovem soube ser feliz, não porque trouxe no seu ventre o rei, não porque amamentou o rei, mas porque em tudo soube fazer a vontade de Deus. Por isso ela é bem-aventurada. Vamos aplaudir Nossa Senhora, porque foi feliz, porque fez a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, meu irmão, que você vai ser feliz. Pergunta para o seu irmão: você quer ser feliz, meu irmão? Então faça a vontade de Deus, amém? Versículo 15: e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Nós precisamos colocar os calçados da paz, ainda mais neste ano de 2024, quando nós somos enviados, é a fã do envio. Por isso aquilo que nós experimentamos não pode ficar parado, não pode morrer naquela experiência, não sei quanto tempo faz que você teve. Nós precisamos anunciar aquilo que nós experimentamos, para que todos reconheçam que só Jesus é o Senhor, amém? No versículo 16, Paulo então agora ele continua dizendo, versículo 16: sobretudo embraçai o escudo para que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. E é muito interessante porque antigamente, dentro da estratégia militar, existiam flechas incendiadas, que na ponta tinha como que tochas ali, piche, óleo, e eles colocavam fogo, e quando lançavam essas flechas, era como uma bomba, explodia e fogo atingia todo o inimigo. Era lançada nos navios durante o combate. E você sabe, o escudo do soldado romano, ele era de forma retangular, feito de madeira, revestido de couro.
E esse couro ele era encharcado de água para quando essas flechas incendiadas atingissem o escudo, aquele fogo se apagasse. Por isso Paulo está exortando a mim e a você a usar o escudo da fé, para que nós possamos apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Nós precisamos abraçar este escudo, irmãos, e viver a nossa fé, porque se o inimigo conseguir atingir a nossa fé, se o inimigo conseguir atingir, destruir aquilo que nós acreditamos, se ele conseguir semear dúvida no nosso coração, pode ser que nós estamos percorrendo um caminho de fracasso, porque nós olhamos para a nossa sociedade moderna, uma sociedade que tem vivido no streaming, que tem vivido nas redes sociais, e constantemente nós estamos vendo pontos fundamentais da nossa fé católica sendo atacada. Isso são dardos inflamados do maligno, e eu e você precisamos usar o escudo da fé para nos defender contra todos esses dardos, porque se nós formos atingidos e perder a fé, meu irmão, acabou. Porque você sem fé, você vai se prostrar, você não vai mais para a Santa Missa, você não vai mais comungar o corpo e o sangue do Senhor, você não vai viver mais os sacramentos, e aí está tudo acabado. Diga para quem está do seu lado aí: coragem, valente guerreiro. Abraça o escudo da fé, filho. Coragem. Mas sabe o que é muito interessante? Eu disse para você como que era o escudo da fé, mas sabe como que antigamente eles usavam para ter êxito no escudo? Você já deve ter visto um filme de guerra, de combate da antiguidade, e você vai ver que o pilotão da frente, eles levantam o escudo, sim ou não? O escudo verdadeiramente vai funcionar quando a tropa está unida, alinhada, e coloca um escudo do lado do outro, para quando o dardo inflamado vir, em unidade, nós possamos apagar os dardos inflamados. Você pode até ganhar algumas da batalha com o escudo da fé individual, mas se você usar o escudo da fé em unidade, em comunidade, inserido dentro da igreja, com certeza você vai vencer as batalhas, porque juntos nós podemos ir muito mais além, amém? Então diga para o seu irmão aí: nós estamos juntos, meu irmão. Você não está sozinho nesta batalha, estamos juntos. Versículo 17, Paulo vai dizer assim: tomai enfim o capacete da salvação. Quem é o nosso Salvador? Bem forte. Ele já nos salvou, amém? Ele já venceu. E o capacete ele serve para quê? Para proteger a nossa cabeça. O capacete da salvação é importante para proteger a minha e a sua mente. Olha o que São Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10:5. Nós aniquilamos todo o raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo o pensamento e o reduzimos à obediência de Cristo. Eu preciso dizer para você que uma das maiores batalhas que nós enfrentamos é na nossa mente, é nos nossos pensamentos. Por isso São Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, vigia sobre ti mesmo. Olha para você, vigia sobre ti mesmo, cuida dos teus pensamentos, das tuas vontades e dos teus desejos. É preciso colocar o capacete da salvação, meu irmão. E São Paulo vai dizer, por fim, a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Perceba que até agora nós tivemos 5 itens. A maioria aqui dos biblistas vão dizer que são 5 itens de defesa, e que o 6º item, a espada, que é a palavra de Deus, é um item de ataque. E eu e você não podemos, irmãos, ficar sem a palavra de Deus. Deixa eu ver aí, levanta a sua palavra para mim. Levanta a sua palavra. Quem trouxe a espada do Espírito Santo aí, levanta bem alto. Diga para o seu irmão que está do seu lado: você não pode ficar sem ela, meu irmão. Você não pode ficar sem ela. Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Londrina, você não pode ficar sem a palavra. Não pode. É inadmissível. Nós precisamos da palavra de Deus,
porque o Espírito Santo vai nos levar a descobrir na palavra como é que nós vamos atacar aquele que nos ataca. Meu irmão, você não pode ficar um dia sequer sem ler a sua palavra, porque ela é o pão que nos alimenta. Se é alimento, eu preciso me alimentar. Não fique sem a palavra de Deus, meu irmão, porque como diz São Paulo aos Hebreus, ou melhor, o autor da carta aos Hebreus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E olha que lindo, vai dizer a Dei Verbo no número 24, falando a respeito do poder e da importância da palavra de Deus. A igreja vai dizer assim: na Escritura Sagrada, Deus fala à humanidade em linguagem humana. Eu vou repetir: na Sagrada Escritura, Deus fala à humanidade em linguagem humana. E aí você já sabe que todas as vezes que você reza a Deus, você fala com Deus. Mas quando você lê a poderosa, maravilhosa palavra de Deus, é Deus mesmo que se revela a você. Você não pode ficar um dia sequer sem a palavra de Deus, porque como diz São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Mais uma vez, pergunta para o fiotão que está do seu lado aí, para a fiotona que está do seu lado: cadê a sua palavra, meu irmão? Fala para ele: eu vou dar um puxão de orelha em você, meu irmão. E no versículo 18, Paulo vai continuar, para nós ir já finalizando. Paulo vai dizer: intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos, e orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. Por 5 vezes aparece a palavra orai, ou o seu sinônimo aqui, nesses 2 versículos. E é interessante, irmãos, que a oração, ela faz parte de qual parte da armadura? A oração não faz parte da armadura. A oração não faz parte da armadura. Sabe por quê? Porque a oração é tão importante que é ela que vai permear e sustentar todo o combate. Se você não viver em estado de oração, não tem jeito. Nós não venceremos a batalha. Se nós queremos vencer as batalhas que se levantam contra as nossas vidas, nós precisamos nos levantar em oração. Levantar em oração significa viver em intimidade com Deus. Significa reservar, irmãos, aquele sagrado tempo de oração pessoal, para que nós possamos estar na presença de nosso Senhor. Porque infelizmente nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade um ativismo, e nós fazemos tantas coisas, que não nos sobra tempo de fazer aquilo que é essencial. E o essencial para nós é buscar a Deus através da oração. Por isso pergunta aí para o seu irmão do lado aí: como está a sua vida de oração, meu irmão? Eu e você precisamos ser homens e mulheres de oração. E aí São Padre Pio vai dizer: o homem pode buscar Deus nos livros, mas ele só pode ser encontrado na oração. A oração é a chave do coração de Deus. É preciso nos voltar para a oração, meu irmão. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer no número 2744. Orar é uma necessidade vital. Um órgão vital, quando para, você morre. A oração, a igreja está dizendo que é uma necessidade vital. A demonstração do contrário não é menos convincente, continua. Se não nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, recairemos de novo na escravidão do pecado. Ora, como pode o Espírito Santo ser a nossa vida,
se o nosso coração está longe dele, nada se iguala ao valor da oração. Ela torna possível o impossível, fácil o que é difícil. Tem sido difícil viver o chamado de Deus na sua vida? Tem sido difícil sustentar o sim que você deu para Deus? Meu irmão, volte-se para a oração. E eu sei que a partir de hoje o Espírito Santo está tocando os nossos corações, e nós vamos levantar um poderoso exército em ordem de batalha, pela força da oração. Amém, irmãos? Toma posse, meu irmão, e volte-se para o Senhor. E aí Paulo vai dizer assim: orem, orem, mas ele vai dizer lá no final do versículo: e rezem por mim também, orem também por mim. Agora presta atenção, que isso aqui é muito lindo. Paulo está preso. Paulo preso, ele não vai dizer: rezem para mim, para o meu sofrimento terminar, rezem para mim, para que eu seja solto, porque está difícil demais estar aqui nessa prisão. Ele não reza pedindo para ser solto, e nem para parar de sofrer. Paulo reza pedindo para que seja dado ele pregar corajosamente o Evangelho. Talvez você está aqui neste sábado à tarde e você tem sofrido para viver o seu chamado. Talvez você está aqui e tem sofrido para testemunhar Jesus. Talvez ir em missão para você tem feito você enfrentar batalhas, até mesmo lá dentro da sua casa. Talvez para você vir numa tarde como essa, você teve que enfrentar um desafio lá com o seu cônjuge, talvez com os filhos, no trabalho. Talvez para você continuar sendo um servo fiel no seu grupo de oração, você tem derramado lágrimas. Mas eu quero convidar você a fazer esta oração: rezem por mim, não para que o sofrimento acabe, não para que as dores se cessem, mas para que eu possa continuar anunciando corajosamente o Evangelho. Porque, irmão, minha irmã, assim como um dia eu fui alcançado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, a minha vida foi transformada, a sua também foi. E nós precisamos assumir esta missão de anunciar. Por isso, tomando posse da palavra de Deus que está em Joel 4, versículo 9, vai dizer assim: proclamai isto entre as nações, declarai guerra, chamai os valentes, aproximam e subam os guerreiros, e os vossos arados transformai em espadas, as vossas foices em lanças. Mesmo enfermo diga: eu sou guerreiro. Mesmo enfermo diga. Se você é guerreiro, vai ficando de pé e vai aplaudindo o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor. Meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo de assumir o seu chamado. Não tenha medo, mesmo enfermo, mesmo no meio das lágrimas. Sustenta o teu sim, irmão. Sustenta o teu sim, porque vai valer a pena, amém? Fecha os seus olhos. Vai agora apresentando a tua história de vida. Vai apresentando agora as tuas lutas. Vai apresentando agora os teus combates. Vai apresentando agora as tuas lágrimas. Vai apresentando as tuas dores, as tuas dificuldades. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, aqui estou, mesmo enfermo, mesmo aqui, Senhor, travando um combate, eu quero me levantar e quero dizer que sou guerreiro. Eu não desisto, eu vou além. Vem, Senhor, eu quero te assumir o seu senhorio, de joelhos dobrados na tua presença. Vem, Senhor Jesus. Se o bom combate eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se você sabe, canta. Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Levanta as tuas mãos e diga: viver pra mim é Cristo. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim